Tá querendo vir para Portugal ganhando a sua aposentadoria aqui, ou tem algum rendimento no Brasil e tá querendo viver em Portugal com esse rendimento que você consegue por mês? Então fica comigo até o final do vídeo porque eu vou te explicar tudo sobre o visto D7, que é o que você precisa para vir para cá. O principal para você ter esse visto é realmente conseguir comprovar os seus rendimentos mensais e ter o mínimo que eles pedem mensalmente para você viver aqui. E além disso, claro, você tem que ter todos os outros documentos também para fazer o pedido desse visto, mas não se preocupa porque eu vou te entregar tudo aqui. Portanto, quais são os documentos que eu vou precisar entregar para ter esse visto? O primeiro é o famoso formulário de preenchimento do visto, depois é o passaporte válido, o seguro de viagem ou PB4, certificado de registro criminal pela Polícia Federal com máximo de 30 dias e com apostila de AIA, o requerimento para consulta de registro criminal português pelo CEF, que eu também vou deixar o link no primeiro comentário, o comprovante de rendimentos, que eu já vou explicar como é que isso funciona, e o comprovante de alojamento, que pode ser tanto uma carta convite de alguém que já esteja em Portugal, quanto um contrato de aluguel ou uma escritura, e eles também estão aceitando aí comprovativos de Airbnb e Booking por um tempo aí grande que você vai ficar aqui em Portugal. Agora a pergunta mais importante e decisiva para ver se você realmente vai ter direito a ter esse visto. Como comprovar a renda necessária para ter o visto D7? Para os aposentados, basicamente é mostrar os rendimentos mensais junto com a declaração de imposto de renda, e para quem vive de rendimentos, também tem que mostrar esses rendimentos mensais aí financeiros junto com a declaração do imposto de renda, e esses rendimentos eles podem vir de diversos lugares. Pode ser investimentos na bolsa, imagina que você investe aí em ações, em fundos imobiliários e você tem aí rendimento de dividendos, você consegue viver de dividendos. Imagina que você tem muitos imóveis no Brasil e você vive dos rendimentos desses imóveis, dos aluguéis. Você também consegue comprovar por aí, ou de qualquer outro tipo de rendimento que você tenha de lojas, franquias, que você tenha mensalmente que não exijam que você esteja no Brasil durante o ano inteiro. Você também vai conseguir isso para pedir o visto D7. Esse visto engloba também uma outra categoria de pessoas, que são os religiosos, em que essas pessoas têm que pedir aí o certificado da igreja ou da comunidade que elas pertencem com o reconhecimento da ordem jurídica portuguesa. Também tem que ter a declaração do imposto de renda da igreja ou da comunidade com a assinatura também reconhecida. Ok, Grace, eu já entendi os documentos que eu preciso, eu consigo separar isso facilmente, mas agora me diz o quanto é que estamos falando. Bom, esses valores eles são sempre calculados em cima do salário mínimo português, que atualmente está em 760 euros. Portanto, imagina, o primeiro adulto que pede o visto, ou seja, se você quiser pedir o visto com a sua aposentadoria, você tem que comprovar que você ganha pelo menos um salário mínimo português por mês para vir para cá, que dá ali por volta de 4.200 reais, dependendo da cotação do euro. Se tiver um segundo adulto, imagina que você quer vir para cá com a sua mulher ou com o seu marido, esse segundo adulto tem que ter pelo menos 50% do salário mínimo português, que dá ali por volta dos 380 euros, que fica ali mais ou menos em 2.100 reais. E se ainda tiver um menor ou dependente, essa pessoa vai ter que ter mais 30% do salário mínimo em cima, que dá ali por volta dos 228 euros ou 1.300 reais. Ficou confuso? Calma então que eu vou te explicar aqui com exemplos como é que a gente pode fazer esse cálculo. Portanto, se você está aposentado e quer vir para cá com a sua mulher, você tem que comprovar que você ganha pelo menos 1.140 euros por mês, vocês dois juntos, que dá mais ou menos 6.300 reais. E esse valor vai corresponder a 150% do salário mínimo português, que seria os 760 mais os 380 do segundo adulto. E se você vier também com um filho, você teria que ter no total 1.368 euros comprovados por mês para conseguir manter as três pessoas. E isso em reais dá ali por volta dos 7.524 reais. Ok, Grace, esse valor para mim é super fácil, eu consigo comprovar que eu tenho isso. Então só comprovar que eu tenho isso por mês é o suficiente? Não, não é o suficiente. Você vai precisar também comprovar que você tem condições financeiras de ficar aqui por um ano. Você e o seu agregado familiar também. Ou seja, no caso de ser só você e a sua esposa ou seu esposo, teria que ser os 1.140 euros vezes 12, que daria ali por volta dos 13.680 euros, que em reais seria aproximadamente 75.600 para você se sustentar por um ano. E uma dica também que eles dão é: comprove o máximo de renda que você puder. Não comprove apenas o mínimo, porque quanto mais renda, mais capacidade de se manter em Portugal e gastar dinheiro aqui também você tiver, mais fácil eles vão te dar esse visto. Beleza, Grace,
esse valor pra mim é muito pouco, eu tenho muito mais que isso, eu ganho muito mais que isso. Como é que eu faço então para conseguir provar que eu tenho esse dinheiro disponível? Você vai ter que ter esse dinheiro em uma conta bancária portuguesa. Essa conta ela vai ter que estar aberta no nome do titular do visto e tem que ter o mínimo valor que eu disse lá em cima para passar o ano inteiro. Portanto, pega esses valores aí que eu dei e converte para sua realidade. Imagina que você tem 2 ou 3 dependentes, tem que pegar ali aqueles 30% de cada um e acrescentar no valor total. Eu depois também vou fazer um outro vídeo explicando como você consegue ter uma conta bancária portuguesa. Portanto, já deixa aqui a sua inscrição para não perder as próximas novidades. Ok, e como é que funciona? Eu provo que eu tenho esse dinheiro e eu ganho visto para sempre? Não, você vai ter que comprovar novos rendimentos dali a 2 anos para conseguir ter a renovação do visto. Beleza, e onde é que eu peço esse visto? Como os outros vistos também são assim, você precisa ir no consulado português mais próximo da sua casa e fazer o pedido, ou contratar alguma empresa e advogado que trate desse tipo de situação para também fazer esse processo para você. Isso ainda no Brasil, claro. E qual é o valor? Ele custa o que os outros vistos também custam, que é ali por volta dos 90 euros. E quanto tempo demora? Ele demora cerca de 60 dias para ficar pronto, às vezes pode ser um pouco menos, às vezes pode ser um pouco mais, mas essa é a média. E se você já tem ali uma data de viagem que você quer ir, eu sugiro que você comece ali pelo menos uns 90 dias antes, já tratando desse visto, que é para conseguir ter aí tudo certinho no tempo certo. E por falar em tempo, como é que funciona os tempos desse visto? Quando você tiver a aprovação do visto, você tem 4 meses para deixar o Brasil e se dirigir a Portugal. Então já tem mesmo que tá tudo encaminhado. Depois que você chegar em Portugal, você tem 3 dias úteis para ligar para o CEF para marcar para fazer o pedido de uma autorização de residência. Eu vou deixar o número aqui embaixo na descrição para você não ter esse trabalho. Essa residência ela vai ter a duração de 2 anos e depois desse tempo você vai pedir uma renovação. E essa renovação ela já vai ter mais 3 anos de validade, fechando assim 5 anos de autorização de residência. E a boa notícia é que depois desses 5 anos você já vai poder fazer o pedido de residência permanente ou cidadania portuguesa por tempo de residência. Então é uma vantagem muito grande conseguir ter esse visto. Entendi, Grace, perfeito. Mas agora, eu tenho alguns negócios no Brasil e eu preciso também passar uns meses por ano lá. Eu consigo fazer isso com esse visto? Sim, você pode, porém com alguns limites. Você só pode passar no Brasil no máximo 6 meses seguidos ou 8 meses separados durante os 2 primeiros anos da autorização dessa residência que você vai ter. E depois, quando você já tiver essa autorização permanente, esse tempo passa a ser de 24 meses seguidos, ou seja, 2 anos seguidos no Brasil, ou 30 meses intercalados. É um bom tempo aí que você tem para passar no Brasil e depois voltar para Portugal, né, com esse visto. E eu posso trabalhar em Portugal com esse visto? Sim, você pode, mas tem que manter em mente que o dinheiro que você ganhar em Portugal não pode ser usado para comprovar os seus rendimentos. Os rendimentos comprovados para o visto D7 não podem ter origem portuguesa, eles são obrigatoriamente de origem estrangeira, no caso em reais. E eu posso levar a minha família? Sim, você pode pedir o reagrupamento familiar. E agora a pergunta mais importante ao meu ver, que é o quanto que eu vou pagar de impostos, porque afinal eu vou estar tirando dinheiro do Brasil e injetando dinheiro na Europa. Como é que vai funcionar essa questão? E essa aqui é a parte mais delicada que você realmente tem que colocar tudo na ponta do lápis para ver se compensa para você essa mudança. Porque 25% do valor que você ganha vai ficar retido na Receita Federal brasileira. Pois quando você quiser fazer o pedido desse visto, você vai ter que dar a saída do Brasil quando estiver saindo para Portugal. E portanto, eles já fazem diretamente essa retenção dos 25% do seu salário aí, do seu rendimento para eles. E depois você ainda vai ter que fazer um desconto em Portugal dos rendimentos que você ganha aqui, e esse desconto vai depender do quanto que você ganha e de como funciona a lei para esse tipo de visto aqui em Portugal. Costuma variar ali entre os 14% e os 48%, além dos 25% que você vai ter que deixar no Brasil. Ai, Grace, mas isso vai acabar ficando um pouco caro, né? Pois é, só que o Brasil ele cobra esses 25% para qualquer pessoa que queira abandonar o país e levar rendimentos dele para os outros lugares. Mas isso realmente o melhor seria
conferir, né, falar aí com um contador especializado nesse tipo de assunto para ter certeza de como funciona com os seus rendimentos em específico. Mas eu vou deixar aqui no link também a parte do Portal das Finanças, que é os que fazem esses descontos aqui do IRS, né, que é o Imposto de Renda aqui de Portugal. Portanto, quando você estiver fazendo os cálculos, você vai ter que tirar também esse valor de 25% em cima dos rendimentos, que é porque já vai ficar mesmo aí no Brasil e não vai chegar a entrar em Portugal. E aqui você também vai ter que fazer o IRS, né, e declarar o quanto é que você ganha aqui. Eu sei que eles têm algumas facilidades aí por conta da bitributação, da bitaxação e etc. Porém, eu não sou especializada nesse assunto, eu não sei muito bem como é que funciona. Então eu recomendo aí realmente você procurar um contador, um advogado. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, deixa aí o joinha também para ajudar no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.